Assembleia de Deus Central em Gramacho. Um lugar de unção, ensino da Palavra de Deus, de fé e milagres para a sua vida. Venha participar de uma de nossas reuniões, de segunda a sábado, às 19h45 e domingo, às 9h30 da manhã. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Uma igreja viva 24 horas. Uma igreja que ama você. Olá, está no ar mais um programa Mundo Real da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Para mim, é claro que é sempre um prazer imenso estar aqui com você, amigo e amiga, que vem assiduamente acompanhar a nossa programação, uma programação que visa levar até você o poder sobrenatural do Senhor Jesus. O nosso pastor presidente, o auxiliar do Espírito Santo, é o nosso reverendo José Santana Santos, que é um grande profeta, um grande homem de Deus, que tem nos abençoado com mensagens profundas do coração de Deus até você, revelações bombásticas. Semana passada nós passamos aqui algumas mensagens, um trecho de uma mensagem sobre a nossa quarta caravana à Terra Santa. E hoje nós vamos dar continuidade de uma outra mensagem muito especial, muito forte, e vale a pena você estar conosco para conferir o que vai acontecer. Agora eu queria falar com você, amigo e amiga, que está nos assistindo agora, para estar em uma de nossas reuniões. Avenida Darcy Vargas, 701 Gramacho, Duque de Caxias. Eu tenho certeza que a ação sobrenatural de Deus na sua vida começa a operar desde quando você sai da sua casa e vem a uma de nossas reuniões. O que vem atormentando você? Qual o tipo de problema que vem te assolando? Deixe o Senhor Jesus manifestar o poder dele na sua vida. Agora, é claro, amigo e amiga, para isso você tem que dar um passo certo. Você tem que estar conosco em uma de nossas reuniões. Amanhã, às 9h30 da manhã, o reverendo José Santana Santos, pastores, missionários, homens de Deus estarão orando por você, pedindo a Deus por você, para que Deus faça algo na sua vida. Isso tudo, sabe por quê? Porque nós cremos que para Deus não há nada impossível. Em todas as suas promessas. Maria, quando viu a mensagem do anjo, ela ficou sem saber o que fazer. E o anjo disse para ela: Maria, para Deus tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Deus pode agir de uma maneira sobrenatural na sua vida. Agora, é claro, você tem que dar um passo em direção ao milagre. Você tem que dar um passo em direção aonde a ação de Deus, a manifestação de Deus está acontecendo. Então, meu amigo, minha amiga, você que vem assiduamente acompanhando a programação do Mundo Real, eu queria convidar você para amanhã, 9h30 da manhã, estar conosco para receber essa oração com pastores, missionários e, é claro, a palavra bíblica do reverendo José Santana Santos, juntamente com sua equipe de pastores, homens consagrados, que têm se dedicado exclusivamente à oração e à palavra, para que haja uma ação sobrenatural na sua vida. A palavra de agora é uma palavra muito especial. Nosso reverendo está no monte onde Jesus pregou muitas vezes, o monte da bem-aventurança. Ele estará agora pregando, falando sobre as características do nascido de novo, as características daquela pessoa que quer uma vida transformada, uma vida diferente. Está em Israel, está agora em locais bíblicos, como você viu semana passada, o nosso reverendo está em outro local bíblico e esse é o Monte das Bem-aventuranças. Você é o nosso convidado dessa manhã. Deus abençoe e daqui a pouco eu volto. Quando nós temos a oportunidade de estar aqui, e que provavelmente tenha sido em alguma parte, né, em algum local, que tenha acontecido, né, exatamente de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era Deus entre os homens, ensinando aos homens, não é?
aquele que antes de nascer já existia. O grande mistério. Antes de nascer já existia, porque ele não passa a existir a partir do nascimento. Vale a pena sempre lembrar que no seu nascimento, né, ou na concepção, e ali ele estava tomando sobre si a natureza humana, mas sem deixar de ser Deus. E ele veio em cumprimento de profecias, onde se disse, né, e todos serão ensinados por Deus. E todos serão ensinados por Deus. Quer dizer, lá no Antigo Testamento, Deus ensinou por meio de Moisés. No Novo Testamento, ele não manda mais Moisés, ele não manda mais um outro profeta, mas ele mesmo vem. Amém. Tinha nariz, boca, sede, fome, calor, até sono, mas sem deixar de ser Deus. Amém. Deus, o homem. Ninguém descreveu isso tão bem como João, que disse, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? E o Verbo tornou-se carne, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai. E finalmente ele, nas roupas da época, nos hábitos da época, isso, e vocês se lembram perfeitamente que quando ele se encontra com a mulher samaritana, inclusive, não quer dar água para ele. Aquele que criou a água, aquele que criou todas as coisas, estava ali do lado e pede água e ela não quer dar. Até que quando ele se revela, aí ela não somente muda completamente a sua vida, mas o recebe e o reconhece como Salvador, como Messias, como o prometido. E agora, vemos ele aqui, trazendo aqui esse ensinamento. Eu já tive a oportunidade de, na nossa igreja, já há muitos anos, que era para libertar a igreja da tradição, então o Espírito Santo me guiou a, durante várias semanas, pregar sobre o Sermão do Monte. O que nós não vamos fazer aqui agora, apenas recordar aqui. Mas se nós pudéssemos assim sintetizar, fazer uma síntese aqui, correto? Nas bem-aventuranças, versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, vamos ler, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque... E bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nós poderíamos sintetizar aqui da seguinte forma. Ele vem dizer à humanidade que o mais importante não é aquilo que temos, mas é aquilo que somos. Porque essa parte primeira aqui, você observa que ele também ele não começa dizendo, você tem que fazer isso, você deve se comportar dessa maneira. Ele sabia que o homem, a natureza humana, foi uma natureza que tornou-se o quê? Contaminada pelo pecado. Daí a impossibilidade do homem cumprir integralmente as regras, cumprir integralmente a lei, não é? E trazer contentamento ou a si mesmo ou a Deus por meio da religião. Então, nesse Sermão do Monte, a primeira coisa que ele vem é dizer o seguinte, não é? A felicidade, ela não está do lado de fora, mas está do lado de dentro, a partir da tua condição interior. As grandes batalhas dos seres humanos, elas não são travadas do lado de fora, elas são travadas do lado de dentro. Não é? A insatisfação, a depressão, a tristeza, a desilusão, a decepção, enfim,
está dentro do ser humano. Está dentro do ser humano. Daí, buscar a felicidade fora é algo inacansável, seja por meio da cultura, seja por meio da religião, seja por qualquer meio, porque o problema é interior. Daí ele vem e diz, olha, vocês querem ser felizes? Então sejam humildes. E o que é humildade? A humildade é que a pessoa, percebendo a sua vulnerabilidade, né, a sua incapacidade, ela então descobre que precisa depender de Deus. A independência de Deus, por meio de Adão, é que mergulhou a humanidade na situação que a humanidade está. Quer dizer, um desejo próprio, uma vontade própria, fazer a coisa a seu bel prazer, né? A seu bel prazer, tem levado a humanidade a toda essa decepção, a toda essa contradição, a toda essa situação que a gente observa, seja no mundo filosófico, seja no mundo político, seja no mundo da religião. Então essa independência de Deus. Então Jesus já começa colocando o seguinte, olha, é preciso que o homem, se quiser ser feliz, volte a depender de Deus. Volte a acreditar naquilo que Deus declara. Porque foi justamente onde Adão despencou. Onde Eva, com Adão, os dois despencaram. Correto? Por quê? Porque acreditaram em uma outra mensagem dada por Satanás e seguiram em uma outra direção. Aí ele começa a dizer, somente os humildes, né, de espírito é que herdarão o reino de Deus. Então, Jesus, ele coloca que a humildade, que se traduz por dependência completa de Deus, se torna o primeiro degrau para que alguém possa agradar realmente a Deus. Depois, bem-aventurados que choram, né? Os bem-aventurados que choram, nós temos aprendido o seguinte. Ora, dependo de Deus, percebo que sem Deus eu não vou a lugar nenhum, correto? E aí, eu preciso de quê? Eu preciso de fazer o quê? Perceber a minha real condição. A minha real condição. E aí ele fala, bem-aventurados que choram. Vocês se lembram no livro do profeta Isaías? A hora que Isaías se tornou um pregador eficiente, um pregador com excelência para cumprir a grande missão, foi quando ele chorou. E quando foi que ele chorou? Quando ele percebeu o quê? A pecaminosidade do seu pecado diante da glória de Deus. A gente observa que a humanidade, o ser humano, sempre se sente melhor do que o outro, né? Jesus, numa certa ocasião, falando da oração de um fariseu e de um publicano, de um pecador, disse que o pecador chegava diante de Deus e como é que ele orava? Aliás, o fariseu chegava diante de Deus e como é que ele orava? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como este homem, eu não sou como aquele ali. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo, eu faço e aconteço. O pecador nem conseguia levantar os olhos, batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É o ai de mim, de Isaías. E é também o reconhecimento do grande religioso Saulo, né, fariseu irrepreensível segundo a lei, quando ele também se vê face a face com Jesus, antes ele mata pela fé, antes ele mata por causa da religião. Mas agora diante do Senhor ele diz, epa, a minha realidade é que eu sou um pecador. Que miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Então vem um choro, né? O choro, ninguém consegue passar por uma real conversão se não se reconhece um pecador. Enquanto a pessoa se reconhece como melhor do que o outro, né? Melhor do que o outro, mais religioso do que o outro, ele nunca vai precisar de Jesus. Só vai reconhecer Jesus e a beleza e a beleza da doutrina da justificação quem se reconhece como um pecador. Olhe para quem está ao lado e diga, meu amado irmão, no Sermão do Monte aponta para a necessidade de um Salvador perfeito, de um representante genuíno que nos qualifica para chegarmos diante de Deus. Então você começa com a humildade e depois você olha para dentro de você, você vai chorar. E se você chorar, depois, bem-aventurados que choram, porque serão o quê?
Consolados. Você veja que quando Adão tomba lá no Éden, e Deus faz todo aquele trabalho corretivo, não é? O tira do paraíso, mas ele faz a promessa. Haveria o que? O descendente da mulher. Começou com a mulher o pecado? Começou ou não começou? O começo, por onde foi a porta? Ela foi enganada, né? Ela foi enganada. É isso. Responsável foi Adão, sempre vai ser responsável o homem, não é isso? Mas começou por onde? E ela foi o quê? Ela foi marcada. Eu não vou nem falar sobre as marcas das mulheres, que aí ficaria o dia todo aqui, no sofrendo das mulheres. Foi ou não foi? Mas a providência da graça de Deus fez o quê? O Salvador virá em um tempo, e que Paulo fala lá em Gálatas, na plenitude dos tempos, né? Veio ele sob a lei e nascido de quem? De mulher, para cumprir o plano de Deus, de cumprir toda a lei, doar a sua vida, ressuscitar e nos dar essa salvação. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha para quem está fazendo. Bem-aventurado quem reconhece, quem se reconhece como pecador. Olha só, as pessoas não virão a Jesus enquanto estiverem satisfeitas consigo mesmas, né? Enquanto estiverem satisfeitas com a sua religião, satisfeitas com a sua filosofia, satisfeitas, né, com o seu hedonismo, né? Elas estão satisfeitas, então elas não encontrarão essa satisfação. Mas no dia que você se humilha e no dia que você se reconhece, olha, né, que miserável que eu sou, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quem pode me livrar dessa condição? E quem pode me qualificar para voltar para a presença de Deus? Quem? Quem, gente? Jesus. Quem? Jesus, o perfeito homem divino, que vem justamente para poder cumprir essa missão, não é? Nossos pecados são colocados sobre o Senhor. Nossos pecados são punidos em Jesus de Nazaré. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. Ele doa a sua vida para retomá-la de volta. E vale dizer o seguinte, quando a gente toca na morte de Jesus, temos que dizer que foi uma morte expiatória, foi uma morte vicária, correto? Ele morreu em nosso lugar, ele veio para cumprir esse propósito, amém? Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria essa caravana. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não conheceríamos a dona Mineusa. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não conheceríamos o Ilan. E por isso, bem-aventurados que choram, porque serão... Consolados. Serão o quê? Consolados. Serão o quê? Consolados. Jerusalém, em tuas pontes, lembra dos filhos seus, que não pisaram em suas ruas, mas amam o seu Deus. São velhos, jovens e meninos, distante do seu lar. Aleluia. Jerusalém, quem te conhece, não te esquece, mas Jerusalém, Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do meu Deus, Emanuel. Glória a Deus. Sem a ressurreição do Senhor Jesus, é impossível a transformação de vida. Bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os mansos de coração, bem-aventurados que têm fome e sede da palavra. Essa foi a mensagem do nosso reverendo no Monte da Transfiguração. Isso nos lembra o Senhor Jesus estando ali naquele mesmo lugar, mostrando as características de quem quer ser feliz, quem quer mudar de vida. Você não pode deixar de estar amanhã conosco, às 9h30 da manhã, com o reverendo José Santana Santos, pastores e missionários, que estará orando e pregando a palavra por você. Então eu queria deixar o nosso telefone, o 2671-2049 ou 2275-0955. Você também pode nos contactar pelo nosso WhatsApp, o 96441-2232. Mande sua mensagem, seu texto de oração, nós vamos ajudar você
a chegar em uma de nossas reuniões. A nossa igreja é uma igreja fenômeno, porque está espalhada em diversos lugares do Brasil, e do Rio de Janeiro e do mundo. Se você for a Maricá, nós temos ali o pastor Anderson. Se você for a Petrópolis, nós temos ali a pastora Vanessa. Se você for a Zona Sul do Rio de Janeiro, eu, pastor Leonardo, estou ali levando a palavra de Deus a você todos os domingos, todas as segundas. Se você for a Barra da Tijuca, o missionário William Correia, e assim vai. Deus está agindo e quer agir na sua vida. Agora você, amigo e amiga, tem que dar um passo certo. Tem que ir em direção ao milagre. Vem estar conosco em uma de nossas reuniões. Vou repetir o telefone para você ligar para nós, 2275-0955 ou 2671-2049, ou qualquer telefone que está passando aí na telinha. Você está vendo diversos telefones das nossas igrejas no Brasil, no Rio de Janeiro. Você pode entrar em contato conosco. Por isso tudo porque Deus quer abençoar você. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer transformar você por completo. Mas para isso, é claro, você tem que fazer como um filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. A fé é uma ação sobrenatural, porque ela movimenta você e faz você sair da onde você está em busca de um milagre. Não é diferente na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, as pessoas iam ao encontro do Senhor Jesus. Então você também tem que vir ao encontro da bênção, do milagre. Amanhã, 9h30 da manhã, pastor Leonardo, pastor servo de Deus ali em Copacabana, mas o nosso reverendo na sede nacional, em Duque de Caxias, na Avenida Darcy Vargas 701, para abençoar você. Deus abençoe. Semana que vem, estou de volta.